nosso episódio do aqui no primeiro Congresso de Responsabilidade Civil da OAB de Santa Catarina. Eu sou a Aline Burick e eu estou com o professor Daniel Degal Bastos, falei direitinho, né? Que é um dos painelistas do nosso congresso. Quero te agradecer pela disponibilidade. Eu peguei ele assim, que podcast? Ninguém me falou, é agora. Surpresa. É, isso. Ele é meu segundo entrevistado, então ele está tendo misericórdia de mim. Seja muito bem-vindo para a gente conversar um pouquinho sobre o teu tema na palestra de hoje. Sim, é um prazer estar aqui contigo conversando e participar do primeiro Congresso Catarinense realizado pelo IBERC, pela OAB de Santa Catarina, um momento de muita alegria, de muita importância para a sociedade catarinense. Eu vi ali muitos alunos da Universidade Federal de Santa Catarina e penso que talvez a gente possa aqui ter dado algum clique, algum start para alguns futuros civilistas. É muito, muito importante para nós, professores, advogados, colegas, e ter esse evento aqui em Florianópolis. Até porque ser civilista é mais legal, a gente já sabe disso, não Sim. temos nenhuma dúvida Nenhuma disso, né? dúvida. Estava conversando com o Guilherme no outro podcast que nós gravamos sobre a importância desse evento também, né, Daniel? Ser o primeiro congresso e assim como o Congresso de Processo Civil, também teve o primeiro start num auditório da OAB e hoje é o maior congresso do Brasil, né, de processo civil. Temos sonhado aí com os próximos congressos da responsabilidade civil. Acho que esse foi um primeiro passo, né? Sem dúvida, tomara que tenhamos mais e mais, que cresça cada vez mais nos próximos anos. E aí eu vou pegar minha cola Vamos lá? para ler o currículo do professor Daniel, que é doutor e mestre em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor da Universidade Federal de Santa Catarina e defensor público do Estado de Santa Catarina. E o tema da palestra dele hoje no nosso congresso é responsabilidade civil pelo fato do produto, defeito de concepção. E aí, nós conversamos aqui a respeito das perguntas para não pegá-lo de surpresa, né? Para a gente começar, o que é esse defeito de concepção? Pois não. Então, primeiro, deixar bastante transparente que esse é um objeto de pesquisa já de alguns anos. Então, desde o tempo do doutorado, gosto da ideia de estudar a responsabilidade civil do fabricante, do produtor, para aqueles produtos que são lançados no mercado de consumo. Aline, eu nem me proponho a estudar serviços. Serviços defeituosos seria algo ainda mais complexo, ainda mais difícil, e por isso me fico mais restrito a produtos corpóreos, materiais que venham a causar danos aos consumidores. E existe uma classificação de produtos que podem causar danos, logo defeituosos, proibidos, que são os defeitos de fabricação, de concepção e de informação. Então, o objeto desse painel, que daqui a pouco a gente vai lá conversar com os colegas, é restrito aos defeitos de concepção. Então, o que ele não é? Ele não é aquele desvio de padrão de um produto ou de um lote de produtos que acabou se tornando diferente daquele padrão de referência do produtor. Então, imaginemos aqui essa água que tem propriedades químicas, que um engenheiro químico provavelmente bolou junto com o empresário, e ela é boa, ela é adequada, ela é segura. Mas se por sabotagem de um empregado, ou eventualmente alguma falha, alguma contaminação dos tubos de refrigeração, tem uma propriedade que venha a causar danos, como a gente conversou naquela tragédia de Minas Gerais, em que uma cervejaria acabou, infelizmente, tendo alguns lotes e algumas pessoas vieram a óbito, tiveram lesões muito graves, isso é um defeito de fabricação. Um produto ou um lote daqueles produtos está defeituoso, logo viola aquela segurança que a gente espera. Então a gente espera que ao tomar água, ao tomar cerveja, a gente não vá sofrer uma lesão grave. Então, defeito de fabricação. Defeito de informação é a falta. Então, o produto é bom, o produto é adequado, ele é seguro, mas há um problema externo. Muito comum relacionados a medicamentos, com uma bula mal feita, uma bula mal informada. Então, as advertências, os componentes, as características daquele produto deixaram de informar sobre algo importante, sobre algum consumidor que tem comprador, usuário que tem uma pré-condição específica. Também não é objeto da minha pesquisa, desse painel. Né? No doutorado, sim, mas nesse painel são só os defeitos de concepção, que são justamente os casos mais difíceis, e que lá nos Estados Unidos, na Product Liability, ganharam um corpo que ajudou a inspirar outros modelos no Brasil e na Europa. E o defeito de concepção é aquele que atinge toda a cadeia produtiva, então todos os produtos são defeituosos, e nós vamos eventualmente debater se aquele produto que foi projetado pelo empresário, pelo fabricante, se ele confere um risco socialmente aceitável, se é tolerável aquele risco, ou se ele deve ser rechaçado pelo mercado. E é importante essa distinção, né? Porque muitas vezes o próprio consumidor se pergunta, né? Por que em determinada embalagem há uma informação? Por que a gente precisa
informar, né, a bula é um dos grandes aspectos, né, inclusive quando a gente tem as questões de há na bula as informações, depois não há Uhum. uma informação que precisa ser colocada, são coisas mais comuns. E aí quando eu vi a questão da concepção, eu fiquei curiosa justamente por isso, porque é realmente algo que eu, pelo menos, não tinha visto ainda alguém falando, Uhum. né, então por isso que eu achei interessante. E aí eu trouxe uma pergunta que está no teu material da apresentação, Uhum. que é como, né, então a gente fazendo essa distinção entre a fabricação, a informação e a concepção. A concepção é algo que me parece, corrija-me se eu estiver errada, uma teoria mais inovadora, Uhum. né? A gente não tem isso, como eu te disse, eu não tinha visto ainda falarem sobre isso. Uhum. E aí, como é que vai funcionar isso na prática, né? Então, tu trouxe aqui uma pergunta, né? Que como o juiz deve decidir se um produto é defeituoso quando ele funciona exatamente como ele foi projetado? Certo. Então, Aonde vai estar esse furo? Como é que ele vai fazer? a gente não tem um ponto de chegada, a gente tem um ponto de partida. O ponto de partida deve necessariamente ser a nossa legislação. Então, apesar de não ser um tema típico de direito do consumidor, não o é em outros países, mas o nosso está positivado no CDC e isso é bom, funciona no CDC, é muito elogiado. Lá no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, nós temos alguns padrões de referência, padrões para tentar identificar quando que um produto vai violar a legítima expectativa de segurança. Para deixar bem claro, né, isso não tem nada de inovador. O defeito de concepção já tem inúmeros casos. A doutrina nacional já trouxe alguns exemplos bobos, comezinhos. Então, um produto destinado a crianças de tenra idade. Então, um brinquedo destinado a crianças de tenra idade, que contenha pequenas peças, e essas pequenas peças possam causar asfixia, esse produto parece que a gente deve repelir. Desde a concepção. Então, o projeto desse produto, ele é ruim. Esse projeto, o desenho desse produto não pode, nem conferindo todas as informações, tome cuidado. Na verdade, para que fique bastante claro, o Lego, né, o Lego que tem pequenas peças, claro que ele é um produto lícito, mas a partir de determinada idade, para evitar que uma criança vulnerável venha a se acidentar. Mesmo quando a gente se comporta mal, tu tens uma caneta aí. A caneta serve para a gente botar no papel, né? A gente escreve no papel. Às vezes, nós adotamos um comportamento esquisito, mas previsível. O garçom bota a caneta atrás da orelha, às vezes a gente bota a caneta na boca. E já imaginemos que um fabricante tenha colocado um componente químico nessa caneta que, ao botar na boca, ela venha causar uma lesão gravíssima por conta daquele componente químico. Esse exemplo não é meu também, a doutrina clássica já trata desse assunto. Então não pode. Não pode por quê? Porque o produtor, o fabricante, deve pensar e idealizar um produto adequado e seguro, mesmo quando a gente se comporte um pouco mal. Sendo socialmente previsível esse acontecimento, qual é o padrão esperado daquele produto? Ele deve ser bom, ele deve ser adequado, deve ser seguro. E quem define isso? Sou eu que comprei? A resposta não é essa. Tendência não. Quem define isso é uma coletividade de consumidores? Em princípio, sim, mas mais do que isso. Porque às vezes os produtos causam danos a consumidores e a não consumidores. Mesmo que não teve qualquer relação, por vezes pode sofrer um acidente, que nos Estados Unidos é o que se chama dos bystanders. Uhum. A literatura também começa a tentar resolver esse problema difícil, dizendo é a coletividade. Então, o juiz vai ter que encarnar, como diz o João Calvão da Silva, que é um português que escreve muito bem sobre esse assunto, o juiz deve encarnar a multidão para tentar conferir algum grau de segurança esperada ou eventualmente proibida. E isso nos produtos mais difíceis, nos produtos mais complexos, então não falando de uma caneta, não falando de um brinquedo destinado a crianças de tenra idade, ganha uma dificuldade muito maior, e esse é mais ou menos o que também está nesse nosso painel, nessa nossa conversa. Sim, e o que tu poderias trazer pra gente aqui, de quem não vai poder ter o privilégio de te assistir ao vivo daqui a pouco, mas o que tu entende que seria produtos de alta complexidade para análise da concepção? Pois não. Então, os produtos complexos não seriam esses casos fáceis. Claro. Não seriam casos mais difíceis. E os produtos com a modernidade são cada vez mais complexos. Os automóveis. Um automóvel que é, na origem da Product Liability nos Estados Unidos, né, trata desse como um carro deve se comportar depois de uma batida. Porque a gente sabe, intuitivamente, que o carro serve para a gente dirigir em determinada velocidade, não capotar numa curva simples. O que é difícil para a gente intuir ou para a gente concretizar é o que acontece se alguém bater no meu carro. Acidentes que acontecem todos os dias. Nos Estados Unidos, na década de 70, 80 em diante, muito se debateu.
entre engenheiros e advogados. Não tem entre engenheiros e advogados. O advogado dizendo para o engenheiro, você deveria ter feito um produto um pouco mais seguro. E isso, nesse produto complexo, acaba se tornando um pouco opaco, fica vago, fica ambíguo tentar definir o que é uma legítima expectativa de segurança, essa segurança esperada pela coletividade. Então, eu encaro os automóveis, alguns medicamentos. Medicamentos é um assunto bastante difícil, também tive um artigo escrito sobre isso. Móveis. Tem uma loja famosa da Suécia, que é a IKEA, que faz fast furniture, esses móveis que a pessoa monta em casa sozinhos. E nos Estados Unidos também tem um debate que é o que parece não chegou aqui, não com a força que tem lá, de que eles são excessivamente, eles caem com muita, eles tombam com muita facilidade. E tragédias, né? Algumas crianças sobem naquele móvel, não é um comportamento esperado, um móvel não é para a gente escalar, mas sobe e acabam caindo. E aí se percebeu, fizeram-se vários testes, tem processo judicial com acordos milionários, que é típico de um problema norte-americano, em que esse móvel não poderia ser tão instável. E aí tem algumas políticas públicas lá exigindo o ancoramento. Aqui o Inmetro fez uma coisa muito tímida, faz quase uns 10 anos, eu acho, e também o dever de a gente ancorar os móveis para evitar tragédias, evitar acidentes. Então, a dúvida que a gente... Isso não é... Mais uma vez, eu não tenho respostas prontas para isso, mas é tentar encontrar, dentro desse assunto difícil, caminhos para ajudar um juiz, no caso concreto, quando ele eventualmente vai definir esse produto é lícito ou é ilícito. Errou o produtor quando desenhou esse produto dessa maneira. Sim, e algumas coisas, né, Daniel, elas vão acabar acontecendo a partir da experiência, né? Algumas coisas, ainda que você tenha toda a questão do código, né, de defesa do consumidor, tenha os engenheiros que vão estudar, muitas coisas vão acontecer e por vezes, e é interessante que eu falei a mesma coisa isso para o Guilherme, o quanto a advocacia ainda é esse lugar de dar voz, né? Quando tu falas que o juiz vai dar voz à multidão, muitas vezes é o advogado que vai levar essa demanda, né, para o judiciário, para justamente dar também essa possibilidade desse juiz analisar, né, desse magistrado, essa magistrada analisar e dizer, olha, aqui temos uma questão que precisa ser vista que talvez um advogado tenha visto, né? Sem o advogado, o juiz sem não o vai fazer nada de advogado, ofício. exato, sem o advogado não há justiça, né? Então, assim, o quanto é cada vez mais importante, né, quando a gente pensa na responsabilidade civil, e eu falava com o Guilherme sobre isso também lá no âmbito da violência doméstica, que é o tema dele, nós levarmos isso, os pedidos, as ideias, né, trazermos isso para o judiciário, né? Então, quando tu falas, né, a respeito que o próprio Código de Defesa do Consumidor também já traz essa temática, eu separei uma outra demanda a respeito do teu material, que é a ideia de segurança, né, legitimamente esperada, né, até trazendo o teu próprio exemplo de agora, ainda é suficiente para enfrentar os desafios dos produtos tecnológicos contemporâneos ou o CDC precisará no futuro de critérios mais objetivos para os defeitos de concepção? Esse é um problema nacional. Defeitos de concepção não aparecem, não surgem na quantidade que defeito de fabricação. Então, Sim. Todos os dias, pessoas sofrem acidentes por defeito de fabricação. Uma linha de produtiva daquele carro foi mal feita. Defeito de concepção exigem talvez uma atuação um pouco mais cuidadosa do regulador, então das autoridades administrativas para identificar. É uma questão, por vezes, muito técnica. O que nós podemos, como a gente pode eventualmente contribuir? Primeiro, reconhecer que o papel da doutrina foi bem feito, foi idealizado, a literatura jurídica nacional consumerista e civil conseguiu traçar diferenciais para contribuir, mais uma vez, para os magistrados, para os embargadores resolverem o problema. O que me parece que é uma sugestão da minha tese de doutorado é conferir de maneira um pouco mais marginal uma discussão entre riscos e utilidades. Então, como é que a gente vai definir o grau de segurança de um grau de segurança aceitável, de um risco aceitável? Primeiro, riscos e utilidades, isso inspirado no direito norte-americano, mas uma análise bastante centrada, marginalista, que é tentar identificar se seria possível a criação de uma concepção alternativa razoável. Se seria possível de maneira módica, com um mínimo dispositivo de segurança, ao custo baixo, a gente tornar aquele produto mais seguro e evitar novos danos. Então, a
a concepção alternativa razoável, que é o Reasonable Alternative Design Test americano, seria, pouco foi dito no Brasil sobre isso, o professor Marcelo Calisto chegou a mencionar nas suas obras, mas me parece que pode contribuir e não seria aquela importação, longe de fazer, eu não quero fazer aquela importação acrítica, uma doutrina americana, estrangeira, para resolver um problema nosso. Na verdade, que seria um instrumento residual, quando essas expectativas de segurança forem muito vagas, muito opacas, quando a gente tem muitas dúvidas, botar esse teste em debate para concretizar a análise dessa defectibilidade contribui, ajuda. Ela não é necessariamente pior para o fornecedor, ela por vezes é melhor para o consumidor. Eu posso te dar um outro exemplo bastante interessante de um toboágua que ocorreu no Rio Grande do Sul. Toboágua, então, serve para lazer, para deleite, que não era defeituoso por fabricação. Então, ele era bom se usado adequadamente. Então, mais uma vez, agora, uma outra tragédia, uma criança que se comportou mal, desceu do jeito errado e acabou vindo a falecer. Nesse julgado, é interessante que os peritos descreveram, e faz parte, inclusive, da ementa, seria possível tornar aquele produto mais seguro colocando uma rede ou colocando se o projeto fosse um pouco diferente, sem perder a utilidade ou nada. Eu quero dizer com isso que o resultado seria outro? Não, na verdade, o debate foi culpa exclusiva daquela criança que faleceu, e esse foi o resultado do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Então, o parque não foi considerado, a associação não foi considerada responsável, então a conta caiu na conta da família, enfim. Mas me parece que a gente não precisa interditar o debate no comportamento errado da vítima. A gente poderia contribuir para tornar a vida das pessoas mais seguras, colocando em debate, seria possível uma concepção alternativa razoável, mantendo a utilidade? Parece que sim. Então, poderia ser um encaminhamento outro. Sim. E é interessante, né, o quanto isso pode ser aplicado, né, tu traz no teu trabalho aqui a respeito, começamos falando de automóveis, falamos de medicamentos, agora a gente está falando de toboágua, então o quanto isso, mas me veio uma pergunta que pode parecer até simplista, mas em que aspecto, em que medida, né, porque quando eu trouxe para ti que me parecia um tema novo, não é no sentido especificamente da doutrina, mas novo no sentido de que é muito mais fácil nós ouvirmos, inclusive em eventos como esse, falarmos de defeito, né, de fabricação, defeito de informação, do que de concepção, né? Mas me parece também fácil de confundir, né, para alguém que não é da área, o defeito de fabricação com o defeito de concepção. De uma maneira, se tu puderes, qual seria a maneira para que nós pudéssemos fazer essa diferenciação mais clara? Então, o defeito de fabricação, primeiro, ele decorre de uma sociedade em massa. Então, a gente, para viver do jeito que a gente vive, consumindo do jeito que consumimos, a gente precisa de uma produção aos montes e aos milhares, de tudo. Vestuário, produtos tecnológicos, eletrodomésticos. E há um reconhecimento dos administradores, dos engenheiros, empresários, que nem sempre as coisas dão certo. E isso nós decidimos aceitar. Então, não é ilícito produzir produtos sabendo que 1 em 1 milhão vai dar errado. Porque quem tem um técnico, especialista em estatística, que vai dizer 1 em 1 milhão vai dar errado. E tudo bem. E daí a importância do lote? Exatamente. Aquele lote identificado, quando se descobre antes, que é o melhor cenário possível, você faz o recall. Então, tira aquele produto. Mas então, se foi só aquele lote que foi contaminado e a gente consegue identificar, quando o caso talvez mais corriqueiro de automóveis, proprietários do automóvel tal, do lote tal, venham correndo para a concessionária porque a gente precisa arrumar o parafuso tal, ou precisa arrumar o airbag do passageiro. Então, isso é um defeito de fabricação. Por que não é um defeito de concepção? O defeito de concepção, ele atingiria todos aqueles carros. Então, toda a cadeia. Todas as caminhonetes SUV de determinada marca foram desenhadas e projetadas por um designer, e provavelmente esse designer brigou com o engenheiro, e o designer venceu com aquela maneira de vender um produto, e depois de que foi para o mercado... Ele pronto, todos os produtos, com 80 km por hora, numa curva de 30 graus, ele capota. Tinha um carro, não tem? Eu estava tentando me lembrar qual era o nome do carro, que tinha um carro que teve uma situação que era essa, que na curva
foi descoberto que ele virava. Não me Isso. lembro agora qual é o nome do Deixar carro. gravado é um risco, né? Não podemos, é Não, verdade, não podemos, é verdade. Muito obrigada, sei que Daniel, pelo juízo. tinha o Fox decepador. Isso tu corta. A parte do Fox decepador. Tinha o Fox decepador. verdade. Não, mas esse é verdadeiro, o Fox decepador. Quando por determinado tombamento do banco, o banco de 2 portas, ele acabava... Tinha, não é? Então, eu me recordo dessa demanda, tu falando, e aí eu fui aqui pensando, né, em situações. Infelizmente, o que não falta são tragédias. Exato, né? E aí vamos partir para a nossa última pergunta, porque eu preciso te liberar para a palestra, prometi não atrasar hoje. Nos casos de produtos, né, complexos, como veículos autônomos, inteligência artificial ou dispositivos médicos, quem deve definir o nível de risco socialmente aceitável? Aí eu trouxe aqui 3 possibilidades que tu também traz no teu trabalho, né? O mercado, o regulador ou o poder judiciário? Certo. Eu já sei a tua resposta. Depende. Depende. Essa é uma pergunta difícil. O que a gente consegue traçar como um ponto seguro? Não é a expectativa do consumidor informado. Então, não é a expectativa da Aline que comprou aquele produto e foi informada da perspectiva dela. Porque a Aline pode ser muito pessimista, pode ser otimista, pode ser um expert, pode ser uma não expert. Então, essa análise individual, ela é falha e deve ser rechaçada. Então, a gente pensa, todos os compradores de determinada marca de telefone, eles têm uma expectativa de que quando deixam 12 horas, estou inventando agora, deixam 12 horas na tomada, ele não vai superaquecer e explodir. Bom, que bom. Mas, às vezes, esses produtos acabam causando danos a não consumidores, que é uma pessoa que não gastou dinheiro. E por isso que são esses terceiros estranhos que podem ser afetados. Então, na verdade, qual é o sujeito dessa expectativa pensada e concretizada? Somos todos nós, é a coletividade. Mas, na prática, o processo judicial, ou uma arbitragem, vai ser definido por um julgador. E esse julgador, me parece, vai ter muita dificuldade de no vácuo, ou através das premissas do artigo 12, conseguir resolver problemas em casos mais tecnológicos. Naqueles outros casos do começo do nosso bate-papo, é mais fácil, é mais intuitivo. A gente consegue extrair de um senso comum de que aquilo não era esperado. Agora, como um produto se comporta em situações extremas, em que a gente não está habituado, isso deixa o julgador em maus lençóis e convém, e é nosso papel da doutrina, dos pesquisadores, dos advogados, de ajudar a tentar apurar um critério mais sindicável. Então, é bom por isso. Então, quando a gente começa a perceber, a colocar um anteparo, uma concepção alternativa razoável, isso é mais sindicável, a gente consegue controlar melhor as decisões para evitar que, no final das contas, o juiz diga, eu entendo que é seguro porque, sim, eu entendo que não é seguro e logo é defeituoso, e de maneira que a gente não consiga nem contestá-lo. Então, me parece que torna o processo de decisão mais racional. Pelo menos essa é a minha hipótese. A tua hipótese razoável. A tua hipótese razoável. Isso. Não, eu acho muito interessante, assim, eu conversei hoje com quase todos os professores que eu falei hoje, né, e depois com o Guilherme aqui no podcast, e agora contigo, eu chego na mesma conclusão. O quanto a gente precisa estar caminhando juntos, né, os pesquisadores e a advocacia. Porque um congresso como esse, né, o primeiro congresso de responsabilidade civil, trazendo tantos professores, tantos pesquisadores, que podem, né, e devem aqui dividir as suas pesquisas para um público que tem muito estudante, mas também tem muito advogado, né, justamente para tentar levar essa teoria de como é que a gente vai colocar isso na prática, de que maneira a gente vai poder levar isso para o nosso dia a dia. Então, eu quero te agradecer. Te peço desculpa, já que eu não expliquei do podcast antes, mas olha só, foi legal? Deu tudo certo. Deu tudo eu certo? Imagino que deu tudo certo. Obrigado pela gentileza. Agradeço. Pelo cuidado e foi muito proveitoso. Muito obrigada. Então, a gente encerra mais um podcast do primeiro Congresso de Responsabilidade Civil de Santa Catarina com o professor Daniel. Obrigada.